Obviamente, essa pequena figura dourada, reluzente, chamou a nossa atenção. E aí a gente puxou papos. O Eles vieram Thiago falar puxou comigo porque foi, eu estava brilhando. É verdade. literalmente. E naquela época eu conheci, além de se tornou uma super amiga, uma pessoa incrível, uma mega advogada, com mestrado na USP, num dos maiores escritórios do Brasil, seguindo uma carreira tradicional e almejada por, acho que todo advogado que entra numa faculdade queria estar no escritório que você estava, queria seguir a sua carreira naquele momento. Corta para um momento em que ela simplesmente resolve fazer uma transição de carreira super importante que envolve, a gente vai falar, né, depois envolve mudanças, né, novos relacionamentos e tudo mais. E houve quem se perguntou naquela época, né, o que essa mudança toda, muita gente te tirou de maluca, né? Como que você vai fazer isso? Como que você vai parar tudo que você está fazendo e vai para uma outra direção? Envolveu muita coragem, né? Muita. Conta pra gente o que te motivou a isso, da onde veio tanta coragem, tanta força. E o problema não é nem sair de lá. O problema é a outra direção. É isso que as pessoas ridicularizam e por isso que a gente precisa de mais coragem do que seria necessário se os desafios fossem só, por exemplo, financeiros. É porque você se sente descredibilizado e ridicularizado no momento em que você mais precisaria ser encorajado, porque você tem dificuldades materiais para enfrentar. Muito difícil. Eu construí uma carreira na advocacia, eu adorava minha carreira na advocacia mesmo, eu fui uma advogada muito feliz, ainda sinto saudade principalmente das reuniões com os meus clientes, das audiências, de falar, portanto. E eu acho que eu fui amadurecendo para perceber que eu gostava muito de comunicar e para aceitar essa percepção. Eu gosto de comunicar desde cedo. A minha mãe fazia um exercício com a gente de falar para a gente se imaginar numa situação que a gente fosse plenamente feliz. E a minha situação era eu falando para muita gente. Desde sempre? Desde sempre. Só que conforme eu fui crescendo e fui me percebendo, e fui percebendo a reação das pessoas a mim, eu comecei a entender que esse lugar de atenção, de centralidade, eu quero falar para muita gente, era uma coisa que não era tão bem vista assim, porque a mulher não tem essa prerrogativa de querer aparecer, a gente não pode querer aparecer. Isso não pode ser um objetivo. Se você aparece sem querer, tudo bem, mas você tem que disfarçar. Até eu sei que a Preta teve aqui. Quando eu fiz a entrevista com a Preta no meu programa, e ela falando sobre a questão dela, de se perceber como atriz, como cantora, desculpa, como artista, e como foi isso? Porque ela fala, foi quando eu me assumi. Então, ela não se torna, ela sempre foi. E por que você tem esse momento, né, essa distância entre o saber que se é e o se assumir? E muitas mulheres dizem, olha, não é que eu queria aparecer. E o meu ponto é, por que eu não posso querer aparecer? Qual Por que é o que tem que problema? ter vergonha disso, né? Se eu não tô fazendo mal pra ninguém, e eu costumo dizer, eu quero aparecer, eu quero ser vista, eu quero ser ouvida, eu quero aparecer sim, mas não é uma coisa natural. Então, jovem, eu suspeitei que se eu fosse direto pra comunicação, as pessoas me descredibilizariam e tentariam me descredibilizar justamente com, lá, mais uma querendo aparecer. Só quer aparecer. E eu sabia que eu não tinha maturidade suficiente para lidar com isso. Então, eu admiro muito mulheres jovens que se colocam de maneira tão livre em busca das suas aspirações. Eu sabia que eu não ia ter a maturidade, eu falo dessa minha visão estratégica. Eu não lutei contra isso, eu falei, tá, então eu vou construir lá o meu escudo que a sociedade tradicional vai respeitar para que eu possa, em algum momento, falar para muita gente. Que era o que eu queria. E eu fui construir a carreira acadêmica, fiz uma boa universidade, logo entrei no mestrado, era sócia de um dos maiores escritórios do país, dava aula também numa grande universidade na pós-graduação. E isso me deu o escudo que eu precisava e me ajudou, porque eu demorei um tempo, né, nesse processo, 10 anos na advocacia, mais o tempo da formação, então quase uns 15 anos. E isso me ajudou a amadurecer para sentir que eu poderia me colocar sob mais olhares, sem ter tanto medo. E é muito engraçado, porque eu estava dando uma palestra falando sobre um tema que eu considerava relevante. Eu tinha feito sugestões para a gente formar a mesa com pessoas que pensavam diferente. Era um tema muito importante porque atinge concretamente a vida de pessoas numa situação de vulnerabilidade muito grande. Não é o caso a gente falar o tema, mas enfim.
E aí eu fui participar desse evento, eu e mais 2 outros palestrantes, eles falaram mais ou menos a mesma coisa. Eu, quando subi no púlpito ali, disse para a plateia, eu queria saber, eu tenho uma fala parecida com a dos professores que me antecederam, eu queria saber se alguém aqui na plateia pensa diferente da gente. E ninguém levantou a mão. Falei, gente, então eu queria saber exatamente o que a gente está fazendo aqui, porque eu vou falar uma coisa com a qual eu já sei que vocês concordam, vocês vão me aplaudir, eu vou para casa me achando o máximo, vocês sentem que fizeram a sua parte, só que a política que vigora continua sendo a política da qual a gente discorda e ela afeta a vida das pessoas concretamente. Então a gente vem aqui, enfim... Falar. Acarinhar as nossas vaidades, sabe? Afagar as nossas vaidades e a vida das pessoas continua... As pessoas continuam sofrendo, então de alguma maneira a gente até instrumentaliza esse sofrimento em nome do nosso sentir bem. E eu falei, não quero mais, eu quero falar para mais gente. Agora, como eu ia fazer isso? Aonde eu ia fazer isso? E se isso se tornaria uma carreira, eu não tinha a menor ideia. O que eu tinha era uma reserva de emergência, dinheiro mesmo, tá? Eu acho que ano é isso, Gabi? Ai, Thiago, que ano é isso? Sei lá. A gente que ano eu estrei? 2017, né? 2017, tá. Só pra... A gente tinha acabado de se conhecer, foi bem nessa época de... Não, eu sou péssima nessas coisas. Eu tinha um dinheiro ali, eu acho importante falar, a gente no Brasil tem muita dificuldade de falar de dinheiro, né? Sim. E a gente precisa falar de dinheiro, tá? Para fazer transição de carreira e conseguir aguentar o tempo que a coisa demora, a gente precisa ter reserva de emergência, ou eventualmente a gente precisa desenvolver a carreira para a qual a gente quer transicionar paralelamente à carreira que a gente tem para conseguir continuar pagando as contas. Não é num flash, né? Não. E a gente tem que saber a nossa realidade material. Porque senão fica só... Eu adoraria, tá? Que todo mundo tivesse uma condição assegurada para desenvolver as suas aspirações com liberdade. Não funciona assim na prática. Então, vamos lá. Eu tinha essa reserva, não era tão grande, eu ia diminuir meu custo de vida. Eu conversei com o Thiago, meu marido, porque eu falei, vamos... Isso que eu ia falar, ter um amor verdadeiro e uma pessoa que fala assim, vai lá. Porque... eu acredito no que você tá me falando, eu te apoio, isso faz muita diferença, né? Amor, se eu tivesse com os meus ex, eles iam ter falado, ai, que ridícula, louca. Tá querendo aparecer. E o meu... maluca. o meu marido, assim, não, vamos lá, e eu vou ajudar em tudo. Faz muita diferença, né? E você falou que eu dirigi videoclipe na abertura. Nessa época, o que eu falei? Thiago, lá, com o trabalho dele, eu falei, posso te ajudar. Tenho habilidades aqui, pra eu fazer um freela, posso fazer um freela. Então eu ajudava a escrever roteiro de videoclipe, eu fazia produção de figurino, tá? E aí uma outra coisa aqui para as pessoas que vivem relacionamentos. Como eu tava em casa e decidi colaborar com a carreira dele, o que eu falei pra ele? Bora combinar um salário. Por quê? Porque aí eu fico com a minha autonomia. É isso, gente, a gente tem que falar de dinheiro, a gente se ama, estamos juntos há 8 anos, vamos ter um filho. Mas as pessoas acham que quando você tá numa relação... você não pode... não, se você discute dinheiro não é amor. Não é amor próprio, você depois fica lascado porque você não discute o dinheiro. Entendeu? Tá vendo, Daniel? Ai, meu Deus, acho que esse ponto pegou, hein? Tem que falar. Não, mas eu concordo plenamente. Eu acho que até porque é uma troca isso, é um suporte que, claro. que um dá pra...